Buenas, gente, como estão? Bom, estamos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Faz um tempo que a gente não grava no YouTube, mas estamos em outras plataformas, em outras redes, se conectando e mantendo essa proximidade contigo. Mas hoje a gente vai falar, para a gente retomar nosso canal aqui, os nossos assuntos importantes. Vamos falar hoje sobre liderança, que é um assunto extremamente amplo, mas é muito do que a Agrega vem trabalhando nos últimos anos, nos últimos meses, enfim, e no que a gente acredita. Hoje a gente vai falar de o líder da nova era, ou quem é esse líder dessa nova era, quem que ele deve ser, como ele deve se desenvolver, que habilidades ele deve ter, mas de uma forma também trazendo algum embasamento, porque através da teoria e obviamente, ou muito mais através da nossa vivência, da nossa prática, das nossas experiências, das andanças da Agrega, lidando com pessoas, com empresas, com municípios, com regiões, com ambientes de trabalho que são importantes para que o líder se desenvolva, mas que são muito importantes para que a gente tenha percepções e carregue aprendizados, né, durante essas andanças, com tudo isso que a gente traz do dia a dia, da nossa prática, mas que a teoria também nos ajuda. Estudos, livros. Então eu vou trazer alguns livros, uma base da Brené Brown, Coragem para Liderar, Gestão do Amanhã, e comece pelo porquê. Óbvio que eu não vou citar muitas das coisas que a gente pode tirar daqui. Hoje vai ser algo mais objetivo, mais direcionado para te entender o que a gente acredita, né, como esse líder da nova era, mas algumas coisas veio daqui, as nossas metodologias, os nossos atendimentos, capacitações, consultorias, vêm de base teórica, de vivência, de andanças, de aprendizados, de contatos, de erros, de acertos durante muitos anos que a Agrega vem lidando, né, no dia a dia, nas semanas aí de viagens, de contatos, de projetos, de serviços que a gente presta para poder fazer com que tu te desenvolva, que a gente se desenvolva, que a gente possa transformar um ao outro da forma mais positiva possível. Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar sobre líder da nova era. Mas já te adianto que esse líder ele não é o líder aquele mais poderoso, ou o líder que é o maior, ou aquele que acha que é o maior, ou acha que sabe tudo, ou o mais tradicional, aquele que confia que a cultura da empresa, os valores da empresa são esses, sempre foram, sempre vão ser assim, ou eu sempre fiz dessa maneira e sempre deu certo e eu vou continuar fazendo. Mas não é esse líder que vai inspirar ou que vai entender, lidar melhor nessa nova era que a gente acredita, né, que seja. Já entramos e já estamos, e é presente e é futuro, mas é aquele que se adapta melhor ao ambiente que se encontra, ao contexto, ao cenário daquele ambiente de trabalho ou da tua vida, pessoa, profissional. Esse líder, essa gestão do amanhã, como o próprio livro fala, necessita muito dessa adaptação. Adaptabilidade é uma habilidade também desse líder da nova era, mas principalmente, e aí já trazendo pelo que a Agrega coloca nas metodologias, no seu atendimento e como a gente descreve a nossa metodologia, como a gente implementa ela nos nossos projetos e serviços e como a gente espera que venha o resultado até nós, com uma visão 360. Isso que a Agrega acredita. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje no dia a dia. Essa é a metodologia da Agrega, visão 360. Ou seja, o líder ele necessita, ou a pessoa necessita, o liderado, enfim, buscar um desenvolvimento não só técnico. Por quê? Porque antes a gente olhava muito tecnicamente. O que tu sabe, em que tu te formou, qual pós-graduação que tem, quais cursos tu tem, quais os mestrados, doutorados, aonde tu te formou, quanto tempo tu ficou exercendo aquele cargo, quanto tempo tu ficou naquela empresa, de que forma tu atuou,
qual era o teu cargo lá dentro. Então, a gente olha muito tecnicamente, que é muito importante, a gente precisa continuar se desenvolvendo tecnicamente, mas os outros aspectos eu diria que hoje vão complementar o técnico e até vão se sobrepor ao técnico, que é o aspecto humano e o aspecto estratégico. Essa visão 360 é que vai fazer com que a pessoa, o profissional, o líder consiga se adaptar a um ambiente e essa nova era que a gente acredita que já estamos e que só tende a evoluir para para esses dois aspectos mais humanos e estratégicos. Se a gente não saber como se desenvolver de forma humana e de forma estratégica, o técnico vai ficar, não diria obsoleto, mas não é um diferencial no teu desenvolvimento. Tu não vai ser, tu vai ser só mais um nessa cadeia produtiva e nesse cenário, nesse mercado tão competitivo que é os dias de hoje. Então a gente precisa se diferenciar, precisa saber como desenvolver essas habilidades. Tem um vídeo anteriormente, que faz um tempo já, que a gente falou de habilidades de caráter, que são habilidades do aspecto humano e estratégico, que nos ajudam a te desenvolver. Então eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo também, para que tu possa assistir esse vídeo e já entender quais são essas habilidades, porque hoje a gente não vai entrar especificamente em cada uma, mas a gente vai trazer ao longo dos próximos vídeos essa visão 360 que a Agrega acredita. E é nisso que a gente sempre vai bater aqui no nosso canal, na nossa prática do dia a dia, nossos atendimentos, acompanhamentos do nosso dia a dia. É assim que a Agrega trabalha e acredita. Essa é a cultura da empresa. Tu não lidar só de aspectos técnicos, mas sim o humano e o estratégico também. E por isso também que a gente desenvolveu a nossa plataforma, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, uma plataforma no Hotmart, com um valor extremamente simbólico, depois vou deixar o link para ti dar uma olhada, que é um ambiente para o teu desenvolvimento pessoal e profissional, e a gente sobe na semana, ou melhor, sobe a cada semana uma aula, e aí ela varia, dependendo do módulo estratégico, humano e técnico. Tem aulas desses 3 módulos, mas é assim que a gente divide e é assim que a gente acredita. E nessa plataforma lá no Hotmart, da Agrega, nesse ambiente para o teu desenvolvimento, tem aulas técnicas, humanas e estratégicas, de assuntos e temáticas extremamente relevantes e para te colocar em prática já, para te ter insights, para te entender o que está acontecendo hoje em dia. Mas já vamos entrar, né, nessa parte de liderança e já entender quem que é esse líder da nova era. O líder, ele precisa, obviamente, vocês sabem disso, inspirar. O líder precisa saber delegar atividades, tarefas. O líder precisa trabalhar em conjunto ou pensar em conjunto, em cooperação, para conseguir resolver determinados problemas e tomar decisões muito mais claras e assertivas. E se pensar junto é um trabalhar em equipe. Então, hoje o líder precisa entender, né, o que o outro, o que o liderado, o que as pessoas, o que o colega, o que o sócio pode contribuir, pode trazer de insight, pode trazer de ideias e pode ajudar naquele desenvolvimento, ou melhor, naquela resolução de problema. O líder precisa ser honesto, precisa ser humilde, e aí é uma habilidade, não diria uma habilidade, mas uma característica que é extremamente importante que comece a se atentar, que é autenticidade. E a gente precisa ser autêntico na forma que lidera, na forma que comunica, na forma como a gente se coloca como líder naquele ambiente de trabalho. A gente precisa acreditar nos nossos valores, porque isso gera confiança. E para a gente ser autêntico, a gente precisa, como tem no livro aqui da Brené Brown, A Coragem para Liderar, expor as nossas vulnerabilidades de forma estratégica. Ou seja, tu trazer uma proximidade com o teu liderado, com o teu colega, com o teu sócio, com as pessoas que tu convive, é muito importante. Isso é expor as vulnerabilidades, é ter conversas difíceis, é ter conversas que vão trazer feedbacks contínuos e importantes. E a gente, até um vídeo que a gente gravou no Instagram, a gente fala de gestão de pessoas, né? E ser autêntico, expor as vulnerabilidades, é saber gerir pessoas. E até
a gente fala tanto do storytelling para empresas, mas e o teu storytelling? E a tua narrativa? Narrativa engaja e aproxima. O que é narrativa? É a tua história. É tu colocar para aberto, de peito aberto, expondo as tuas vulnerabilidades, expondo os teus desafios, as tuas adversidades, as tuas oportunidades, os teus ganhos, expondo para as pessoas que estão ao teu lado. Assim como ele também vai querer expor e aí vai trazer a proximidade e tu vai saber lidar melhor com aquele ambiente, lidar melhor com aquelas pessoas. Isso é o papel do líder. Isso é expor vulnerabilidade de forma estratégica. Então, a resolução de problemas é uma das habilidades, mas a gente precisa levar isso de forma muito mais corajosa, como diz aqui o livro da Brené Brown, e ela fala muito isso. Para a gente ter uma liderança hoje, e a gente vai pegar para o nosso aqui, que a gente acredita, agrega 360, essa liderança, esse novo líder da nova era, é uma liderança mais ousada, é uma liderança muito mais respeitosa, muito mais eficaz, muito mais simples também, mas muito mais de tu olhar para o teu humano, para o teu autoconhecimento, criando uma autorresponsabilidade e aí podendo desenvolver as habilidades que são importantes para fazer com que aquilo no ambiente de trabalho se torne algo produtivo. Então, aqui na Brené Brown, ela traz muito isso, né? E ela até cita como obstáculo é o caminho. Quem falou isso foi o Marco Aurélio, o imperador romano, né? Obstáculo é o caminho. O que quer dizer obstáculo é o caminho? Nada mais é do que a gente se colocar na arena, se colocar no desconforto, a gente ter as conversas difíceis, a gente deixar muito o perfeccionismo de lado, ou eu sei tudo, eu sempre fiz assim, eu não preciso aprender novamente. Então isso são tudo resistências ou tudo obstáculos que a gente, líder ou pessoas, coloca na gente mesmo para a gente não conseguir ou não se desenvolver, né, como pessoas e profissionais. E ela traz aqui algumas dos comportamentos, culturas, e a gente sempre fala, né? Cultura são os valores das pessoas que estão ali dentro daquele ambiente. Então não quer dizer que a tua empresa não tem uma cultura, ela tem, mas ela vai muito ao encontro dos valores pessoais. E os comportamentos que aquelas pessoas vão ter, os comportamentos e hábitos que aquilo vai trazer ou vai beneficiar ou vai auxiliar no desenvolvimento da empresa. Aí isso se torna cultura. É quanto daquele comportamento feito repetidas vezes se torna, repetidos bons ou ruins, se torna a cultura da tua empresa. Isso é realmente a descrição de cultura. Quanto comportamento ou quais os comportamentos que aquela pessoa ou aquelas pessoas fazem durante o dia que realmente influenciam ou impactam positivamente ou negativamente na tua empresa, no teu ambiente de trabalho. E ela traz alguns comportamentos, né? Ela cita algumas coisas, eu não vou trazer todas, te convido a ler o livro, que é muito bom, mas a gente entender esses valores organizacionais, eu estava lendo aqui, mas entender que para a gente ter uma liderança muito mais ousada, muito mais da nova era, a gente precisa ter a coragem para encarar essa vulnerabilidade, encarar esse obstáculo que está no nosso caminho e sempre vai estar. Então, a gente lidar com uma discussão, não entrar no confronto, às vezes, de alguma resolução de problema ou uma gestão de riscos, gestão de conflitos, ou algum problema que teve com um colaborador X ou com uma equipe Y, e a gente querer resolver entrando no conflito, entrando de forma agressiva, comunicando de forma agressiva ou sendo passivo. A gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa liderar para que a gente converse ou tenha uma reunião muito mais clara, transparente, assertiva. E como a gente sempre fala, a gente falou numa aula de comunicação, às vezes o problema aconteceu naquele dia, tu precisa pensar, tu precisa entender o contexto, tu não precisa resolver ou querer resolver naquele mesmo momento. Pensa, reflete de forma crítica, com análise crítica realmente, e aí depois toma a decisão. E aí depois tu acaba por resolver aquele problema. Às vezes pode ser no dia seguinte, numa semana seguinte. Então isso é uma habilidade da gente ser mais assertivo possível. Isso é uma habilidade do líder da nova era. Então a Brené Brown traz alguns comportamentos aqui, mas principalmente
entender que essa coragem de liderar, ou a coragem de encarar as vulnerabilidades mesmo, de inspirar, é tão importante que contagia o ambiente, faz com que a liderança realmente possa desenvolver a coragem na equipe, nas pessoas. Isso é contagiante, isso que ela traz aqui dos líderes ousados cuidarem das pessoas que lideram e estarem conectados com elas. Ou seja, eu ter um cuidado, uma atenção, uma proximidade e sim fazer com que essa conexão realmente seja fiel, seja verdadeira, porque muitos acreditam só no que tu vai ganhar no final do mês ali ou no início do mês, precisam só do salário e não acreditam na tua palavra, não acreditam no que tu diz, o que tu acredita, nos teus valores, na cultura da empresa. E isso acaba gerando ruído, acaba gerando problema e acaba que não consegue desenvolver aquela empresa ou aquelas pessoas justamente porque eles não confiam nem se conectam à tua liderança. Então precisamos nos desenvolver, precisamos cada vez mais evoluirmos e a gente precisa entender que liderança, esse inspirar é muito, muito importante. A gente entender que a gente não precisa ser os que mais sabem, como a gente falou lá no início, ou os maiores. Um exemplo e eu posso até estar não trazendo os números certos, mas o exemplo é a própria Apple, com o iPhone, com os produtos de excelência que tem. A Apple, no mundo, só tem 3% do mercado. E nos Estados Unidos, só 6%. Ah, mas é só. Mas é um produto de excelência e que vende porque inspira. Eles não querem ser os campeões de vendas, eles não querem ser os campeões de produtos por quantidade, e sim por qualidade, por histórias que aproximam, por histórias do fundador, do Steve Jobs, pelas pessoas que estão contando depois daquela história através do celular, através do notebook, através dos produtos de excelência que eles levam. Eles inspiram, eles não precisam de quantidade, eles precisam de qualidade, mas de histórias realmente que engajam e aproximam. E é isso que o líder realmente faz e acontece e coloca em prática no dia a dia e deve colocar em prática no dia a dia, certo? Então, esse líder da nova era são esses 3 aspectos extremamente importantes para que a gente possa assumir esses papéis e percorrer, né, no desenvolvimento de cada um juntos. Não vou desenvolver mais técnico, vou desenvolver mais humano. Não, vamos equilibrar isso, vamos ter essa visão 360 e fazer com que isso seja muito mais produtivo para o teu desenvolvimento pessoal primeiro, certo? Então, eu vou tentar explicar de outra forma o que é essa liderança e o que são esses internos e externos. A gente conhece aquela bonequinha, a matrioska, né? Que ela vai desmontando, vai tirando mais bonequinhas ali de dentro e mais camadas até ficar uma bonequinha bem pequena, né? Na verdade, é como a gente hoje enxerga o líder ou o profissional, ou quando a gente vai fazer uma entrevista, ou quando a gente vai perguntar para alguém. Pergunta quem que tu é? E a gente sempre responde, bom, eu sou formado em engenharia de alimentos, sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos, tenho pós-graduação em tal coisa, eu tenho cursos com outras universidades, com outras instituições, e o curso de tal temática, mas no fim isso é técnico. E a gente vai, como eu falei no início, pergunta o que é onde tu atuou, quantos anos, isso é técnico. Isso é a camada mais externa da matrioska. Mas e as internas? A gente está desenvolvendo e sabe e conhece a pessoa através dessas camadas internas? Qual que é o pensamento dela? Qual que é a análise crítica dela? Qual que é as habilidades e comportamentos que ela tem? E óbvio que a gente não vai validar isso numa primeira conversa, mas depois a gente pode ir testando, entendendo, confiando e obviamente moldando e transformando essa pessoa em uma pessoa melhor com base nos seus valores e na sua cultura. Porque o que tu pode contribuir a partir dos teus valores pessoais e profissionais para esse ambiente? Nós, líderes, temos o papel de transformar, de desenvolver. E como que eu posso desenvolver essa pessoa? Por isso, as nossas habilidades de caráter e o nosso 360 são extremamente importantes para o teu desenvolvimento.
e para desenvolver as outras pessoas, certo? E a Forbes, através do livro do Gestão de Amanhã, trouxe citado no livro do Gestão de Amanhã, né? A Forbes tem uma lista de como ser um ótimo líder, né? A gente adora a lista, né? E ela trouxe 10 características desse líder. A gente já falou de algumas, tá? Saber delegar, honestidade, comunicação, compromisso, confiança, atitude positiva, criatividade, capacidade de inspirar, intuição e sintonia com pessoas. Todas a gente falou de alguma forma aqui, já citamos outras lá no vídeo anterior de habilidades de caráter, mas algumas aqui que a gente pode falar. A atitude positiva é a mentalidade de crescimento. Tem aquele livro Mindset da Carol Dweck, que ela fala muito da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Te convido a ler também esse livro, mas o quão importante é a gente ter essa mentalidade de querer se desenvolver, de querer seguir se desenvolvendo, né? E aí é a provocação desse vídeo, é a provocação que eu te faço. Tu vai seguir só te desenvolvendo tecnicamente ou tu vai desenvolver o aspecto humano e estratégico também? Tu vai querer ou vai estar disposto a aprender a desaprender, dar um passo atrás? Tu está disposto a isso? E a gente precisa também entender que capacidade de inspirar, criatividade, a gente deixou de ser criativo, né? Quantas vezes tu colocou a tua ideia que tu tinha para ação, ou pelo menos para testar? Testa essa ideia, onde, dependendo do qual for. Deixamos de ser criativo quanto mais a gente fica robotizado no automático no dia a dia. Só vamos trabalhar, voltamos para casa e seguimos esse ciclo. Todo o tempo. Paramos de ser criativos. Quando a gente deixa de ser criativo, a gente deixa de se desenvolver. Quando a gente deixa de ser curioso, a gente deixa de se desenvolver. Quando a gente não tem mentalidade de crescimento, deixamos de se desenvolver. Quando a gente não entende que a gente precisa aprender a desaprender para depois dar um passo adiante, a gente não cresce e não evolui. E aí tem um aspecto que a gente traz aqui, bem importante, que a gente sempre cita nos nossos treinamentos, que é uma das características que a Forbes não colocou, mas a gente sempre coloca e tu sabe que é importante, tenho certeza, mas talvez não faça, que é o autocuidado. E por que o autocuidado? Porque se tu não cuida de ti, como é que tu vai cuidar das pessoas? Como é que tu vai transformar as pessoas? Como é que tu vai ser exemplo para as pessoas, para o teu liderado, para o teu colega? Como tu vai ser se tu não consegue cuidar de ti? Se tu não tem um autocuidado? Então, o autocuidado é extremamente importante para te ser exemplo, para te dar um próximo passo, para te desenvolver, para te colocar essas habilidades realmente na prática. Certo? Então, já indo mais para o fim do vídeo, já trazendo mais provocações para ti, eu até trouxe aqui algumas coisas que eu marquei no livro, mas que na verdade todas a gente já falou de alguma forma e já entrou no aspecto de se desenvolvermos, né, de nos colocarmos à disposição para esse desenvolvimento. E esse vídeo é mais provocativo, é mais para te trazer isso aqui nos comentários ou chamar a Grega no direct, no WhatsApp, para a gente auxiliar nesse desenvolvimento. Isso é muito do teu querer, né, estar nessa nova era e não só o mais do mesmo, ou não só como as pessoas já vêm fazendo e continuam e vão continuar fazendo. A gente tem uma oportunidade, gente, imensa de fazer a diferença. A gente tem a oportunidade hoje de fazer um pouquinho a mais e já se destacar muito mais, 90% mais das pessoas que estão ao teu lado. Fazendo mínimo, desenvolvendo esses aspectos, esse 360, tendo essa visão mais ampla. E tem nesse livro também, agora eu lembrei, do Gestão de Amanhã, eles citam uma passagem que o Roger Federer, o tenista, né, multicampeão, o melhor do mundo, muitos anos, que no final da carreira ele já não era mais número 1, já estava num ranking um pouco menor, e ele precisou se adaptar para começar a pelo menos conseguir jogar com os outros tenistas daquela era, e ele precisou entender, isso é o papel do líder, né? A humildade, o saber aprender a desaprender, ou dar um passo atrás, a entender o contexto, a entender se colocar onde ele estava naquele momento ali,
e ele estava se aposentando, já com uma idade mais elevada, já não conseguia jogar muitos jogos, o físico dele já estava desfavorecido perto dos outros, então ele perdia muito no físico, ele perdia muito no desgaste do jogo. E ele sempre teve uma das habilidades, que é o backhand, uma das habilidades do tênis, ele nunca foi tão boa para o Federer. E ele tinha as outras todas muito boas, mas o backhand não era tão bom. Só que para que ele pudesse seguir jogando pelo menos mais um ano, 2 anos, e bater de frente com aqueles tenistas da nova era, com físico melhor, com idade mais novos, ele precisou aprender a desenvolver esse backhand ou essa habilidade para poder se ajustar a jogos de alguns tenistas que ele não conseguia mais fisicamente, ou até por estratégia do tênis não conseguia mais nem jogar, não era sobre ganhar, né? Sobre estar ali jogando ainda num nível que ele considerava bom para permanecer pelo menos mais um tempo. E ele desenvolveu o backhand por vários e vários dias, semanas, meses, durante aqueles anos que ele precisou ainda se adaptar. E o Roger Federer, um líder, um exemplo, um esportista, óbvio que ele levou isso para a vida dele agora como empresário, enfim. Nós precisamos também desenvolver algumas habilidades, aprender a desenvolver novas habilidades para se encaixar e se adaptar a um ambiente que a gente está no momento. Então, cada fase, cada momento vai te pedir ou vai te exigir desenvolver alguma habilidade. E está na hora de tu desenvolver. E o líder, como eu falei lá no início, esse líder da nova era, como o Federer fez, ele precisa saber se adaptar. E é essa a provocação que eu te deixo. Tu está te adaptando ao ambiente que tu está, com o teu desenvolvimento dessas habilidades e com essa visão 360. Senão, a gente vai sair perdendo ou já está perdendo para outras pessoas que estão se desenvolvendo. Gente, graças, nos falamos. Espero que tu busque esse desenvolvimento e seguimos juntos como líderes dessa nova era, como pessoas dessa nova era. Grande abraço.